E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula nossa do Enem Solidário, tá? Galera, eu vou pedir para vocês algumas coisas. O nosso acesso aos vídeos tem sido um pouquinho baixo. Não sei se as pessoas não estão acessando, não estão encontrando com facilidade as nossas aulas. Então, assim, caso você esteja assistindo e possa compartilhar com as outras pessoas, pode fazer isso, tá? Não se preocupe, não. Não é nenhuma questão de likes, não é nenhuma questão de visibilidade, mas é apenas para que as pessoas de fato tenham acesso ao material com certa facilidade, com certa, digamos, com uma dinâmica um pouco maior, para que mais pessoas consigam acessar as nossas aulas, tudo bem? Bom, gente, como eu falei para vocês na semana passada, no último vídeo, nós vamos começar a falar hoje especificamente de gêneros que caem nas provas. A gente falou sobre gêneros textuais e tipos textuais, mas eu sempre dedico algumas aulas para falar especificamente de alguns gêneros que mais aparecem em provas do Enem, tudo bem? E aí, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o gênero jornalístico, tá? Deixa eu ampliar aqui a minha apresentação. Muito bem. Pessoal, quando a gente fala sobre gênero jornalístico, algumas coisas automaticamente na nossa cabeça elas aparecem, digamos assim, de maneira muito rápida, muito espontânea, muito tranquila. A primeira delas é jornal, em essência, é um gênero, é um texto, é uma plataforma na qual eu vou passar notícias para as pessoas, eu vou informar as pessoas, tudo bem? Só que do ponto de vista técnico, nem sempre o jornal tem essa função. Por exemplo, dentro de um jornal eu tenho outras partes, como a parte, por exemplo, de charges, de tirinhas, de colunas, de editorial, que não vão necessariamente só passar uma notícia, tem outras funções. Mas, em essência, os gêneros jornalísticos são aqueles que apresentam o quê? A possibilidade ou apresentam as características de uma, entre aspas, notícia. Às vezes na prova pode ser que apareça a palavra reportagem, matéria. Para nós em prova não tem diferença, tá? Se fosse, por exemplo, no gênero notícia pela televisão, aí a gente teria uma diferença. As notícias geralmente são aquelas coisas mais curtas, chamadas mais curtas. As matérias de reportagem são mais longas, demoram um pouco mais, tem mais informação. Mas para nós, em essência, não vai mudar nada, tá? Então, se na sua prova aparecer notícia, matéria ou reportagem, não importa. A gente está falando desse gênero jornalístico, tudo bem? Então, gente, em essência, eu tenho uma história real que eu quero passar para alguém, um acontecimento, um fato, não importa qual seja, tudo bem? Bom, quais são as principais características que a gente vai ter, então, dessa notícia, desse gênero jornalístico? Ele é um texto impessoal, significa dizer que você não vai ter eu dentro do texto, ou nós. É sempre o que aconteceu. Eu tenho um distanciamento entre quem escreveu e quem está lendo aquele texto. Então, eu só vou dizer, aconteceu tal coisa se deu, tal fato. Eu não me incluo dentro do texto. Ele é um texto formal, significa dizer que ele vai utilizar o português na sua forma padrão, vamos dizer assim, na sua forma culta. Não significa que ele é um texto extremamente culto, extremamente complexo. Depende muito do tipo de notícia. Geralmente notícias do mercado financeiro têm uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas as notícias do dia a dia é apenas uma preocupação com a questão de todo mundo entender a mesma coisa. Então você não vai ter gírias, você não vai ter termos ou expressões idiomáticas, você não vai ter regionalismos dentro de uma notícia. Elas sempre se pautam por essa padronização. Todo mundo vai entender da mesma forma. Ele é um texto objetivo, um texto curto. Geralmente as notícias aí têm uma lauda, né, que é uma parte uma face de uma folha, por exemplo, ou uma página, que são as duas, e é um texto conciso. Eu preciso escrever o mínimo possível, mas passando todas as informações e os sentidos que eu quero com aquele texto, tudo bem? Eventualmente, como a gente falou, ele pode ter imagens, ele pode ter fotografias. Quando a gente vai para a internet, nós temos vídeos, links, temos uma série de coisas, tá? Mas cuidado, pessoal, que às vezes, e já caiu na nossa prova do Enem, um texto chamado editorial ou também chamado de coluna. Vamos entender o seguinte, como eu falei para vocês, a notícia, ela se pauta por isso aqui, eu só vou passar a informação. Mas às vezes, eventualmente,
dentro dos jornais, da televisão, do rádio, não importa qual seja o canal de comunicação, o grupo jornalístico, o grupo de comunicação ou uma pessoa pode se posicionar em relação a um tema. Então vamos supor, por exemplo, nós estamos falando sobre, nesse momento, a questão da Covid-19. Então a notícia vai falar, olha, no Brasil, infelizmente, morreram 35 mil pessoas em decorrência de problemas causados pela Covid. Essa é a notícia. Dentro daquele jornal, o Grupo Globo, o Grupo Folha, o Estadão, não importa qual grupo seja, ele pode se posicionar, falar assim, olha, isso aí, na verdade, é uma falta de quê? De zelo do governo federal, pelo fato de não ter um ministro da Saúde há quase 20 dias, por não compartilhar informações, digamos, que facilitem o trabalho dos jornalistas, por ignorar os números, por querer impor uma medicação que ainda não tem uma eficácia. Então, veja, eu não estou só passando a informação, eu quero efetivamente dar a minha opinião, fazer a minha crítica, argumentar em favor daquilo. Quando isso acontece, a gente não tem a notícia, ou a matéria, ou a reportagem. Nós temos o que nós chamamos de editorial, quando é o grupo inteiro que faz, ou a coluna, às vezes uma pessoa só. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês um exemplo sobre isso, tá bom? Mas basicamente, galera, se a gente puder trazer ou resgatar informações que nós já estudamos nas aulas anteriores, o que a gente vai dizer? Que dentro da maioria dos gêneros jornalísticos, as tipologias que mais aparecem são narrativa e descritiva. Eu coloquei a dissertativa aqui porque, assim, gente, ela não aparece em prova. Quando ela aparece do ponto de vista com a palavra expositiva. Mas em questões de notícia, eu ainda não vi aparecendo, tudo bem? Então, basicamente, o que ele vai cobrar de você? As características narrativas e descritivas. Bom, o que é narrativa, gente? Verbos no passado. O que é descritiva? Você fazer uma lista, você contextualizar aquilo que você está falando. E no caso das funções, essas sim são questões que quase sempre vão aparecer para nós, relacionadas à função referencial. Aliás, na aula anterior sobre funções da linguagem, nós chegamos a falar sobre isso, né? Algumas questões que nós analisamos sobre função referencial era de gêneros jornalísticos, tá? E aqui, galera, eu não vou misturar jornalístico com informativo. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou trazer para você um pouquinho dessa diferença. Aqui eu estou falando especificamente sobre textos jornalísticos, notícias, matérias, reportagens e, eventualmente, editoriais ou colunas, tá bom? Bom, aqui só uns exemplos para vocês como é que a gente pode, de certa forma, subverter, né, ao meme. Existe um jornal do Rio de Janeiro chamado Jornal Meia Hora, que é um jornal mais popular. É como se fosse o Jornal de Brasília, aqui em Brasília, como se fosse, enfim, esses jornais de grande circulação que são mais baratos, mais populares. E o jornal Meia Hora, ele tem uma característica muito peculiar, que é usar o humor para trazer a notícia. Ele meio que extrapola a questão referencial, a questão da notícia e traz alguma coisa diferente, né? Então, por exemplo, teve uma notícia que era o seguinte, ó. Ex-mulher detona Bozo. Ele era um palhaço. Gente, quem conhece a história, quem viu o filme, sabe que o Bozo, ele era um ator, né, que se fantasiava desse palhaço, que na verdade era uma franquia americana, mas que teve muitos problemas em relação ao consumo de drogas, no casamento, enfim, né? Uma série de coisas que o levaram a fazer algumas coisas que para a época, digamos, não eram politicamente corretas, né? E aí o jornal Meia Hora faz essa brincadeira, né? Ex-mulher detona Bozo, ele era um palhaço, né? Enfim. E essa outra aqui que também é muito legal. John Lennon sequestra ônibus e passageiros gritam "Help!". Malandro batizado com o nome do ex-Beatle estava na condicional desde 2015. Olha a brincadeira, né? Então, assim, isso aqui, galera, são coisas diferentes que aparecem para nós. Mas, essencialmente, essas chamadas, e aí eu vou voltar rapidão aqui no nosso slide, ela compõe aquilo que nós chamamos de função fática da linguagem, tá bom? A função fática dentro de uma notícia, ela vai ser a chamada exclusivo, fulano de tal diz que fez tal coisa. Essa seria a função fática, eu nunca vi caindo em prova. E no caso da função metalinguística, eu também nunca vi relacionado à notícia, mas pode ser, por exemplo,
uma notícia sobre o dia do jornalista. E aí ele vai falando na notícia as dificuldades de se fazer notícia. Por exemplo, aquele programa que passa na Rede Globo, o Profissão Repórter, ele é um programa metalinguístico, porque ele é um programa de reportagens, mas que mostra os bastidores. Como é que se faz notícia, como é que se faz uma reportagem, tudo bem? Isso aqui, galera, é só uma brincadeirinha, mas entenda, em provas, ele sempre vai cobrar essa função referencial. Antes da gente continuar, deixa eu só colocar um negócio aqui para vocês, que é o seguinte, quando a gente fala sobre notícia, a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, com duas coisas, que é o nível de informação, o tipo de informação que você está recebendo e a questão das fake news, tá? Nessa semana, o governo federal falou que iria mudar o horário da divulgação de dados referentes à Covid, de mortes, de infectados. Galera, tem muita gente nesse momento que está discutindo a questão do fascismo, né? Grupos que defendem, mesmo que veladamente, um regime fascista, e grupos que são considerados, se auto-intitulam antifascistas. Vamos entender o seguinte, gente, definir o fascismo hoje é diferente de quando o fascismo efetivamente teve um momento, digamos, de mais destaque. E eu estou falando especificamente durante o regime do Benito Mussolini na Itália. E havia digamos, uma relação muito intrínseca entre o fascismo e o nazismo em algumas características. Então, por exemplo, você pode perceber quando um regime, quando o governante é fascista, quando ele, por exemplo, ataca a imprensa e coloca a imprensa como inimiga do povo. Na verdade, essa tentativa é uma tentativa de, digamos, tirar a atenção dos erros, das coisas erradas que estão acontecendo no governo e levar a população, as pessoas, a serem ludibriadas com uma narrativa do tipo, olha, eles são os nossos inimigos, essas notícias são falsas, eu tenho outras notícias aqui. O grande problema é, se você mina o jornalismo, a imprensa em relação a isso, você está cometendo aquilo que nós chamamos de censura. Quer dizer, eu não quero mais que a imprensa divulgue os dados como ela divulgava antes. Então, se eu estou atrapalhando o papel da imprensa, se eu estou dificultando esse papel, eu estou censurando a imprensa de certa forma. E essa é uma das características de um regime fascista. Eu evito divulgar informações de modo que eu crie a minha própria narrativa. Quer dizer, não importa mais se é verdadeiro ou se é falso, importa o que eu acredito, o que eu sinto. E por isso mesmo surgem aquilo que nós chamamos de fake news, que são notícias inventadas, plantadas, que são notícias, digamos assim, que têm uma fonte duvidosa, que tem uma informação duvidosa, tá? E aí, como dica para vocês, existem algumas páginas na internet que fazem, digamos assim, o que eles chamam de fact-checking, né? É conferência para saber se aquelas informações são ou não são fake news. Algumas delas são a Agência Lupa, principalmente no Twitter, tá? Quem acessa o Twitter sabe que a Agência Lupa faz um trabalho muito legal de desmistificar algumas informações. Aos Fatos, Truco, UOL Confere, Boatos.org e eFaças. Esses dois aqui talvez sejam os maiores hoje em pesquisas no Google que nós temos em relação a isso, tudo bem? Mas é só uma característica aí que a gente precisa observar, principalmente em relação quando as pessoas falam, você não sabe o que é fascismo. Gente, existem muitas características hoje que mostram que o governo atual, ele tem sim, ele flerta, ele faz essa confluência de ideias com ideias fascistas, tudo bem? E uma dessas coisas é em relação especificamente ao ataque à imprensa diretamente, tá bom? Bom, gente, voltando então à nossa aula, vamos então responder algumas perguntas, tá? Peço desculpa a vocês pelo barulho aqui de moto, mas home office não tem jeito, né? Gente, primeira pergunta aqui, uma questão de 2019, tá? Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A penúltima escola a entrar no Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo Um Dia que a Terra... o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o Rei Luís do Sertão. Gente, presta atenção. Algumas características nesse texto já me dizem de cara que ele se trata de um texto do gênero jornalístico. Primeiro, nós temos aqui a fonte,
cultura.rj.gov.br. Isso aqui provavelmente é um canal de informações, especificamente nesse caso, informações sobre o carnaval. Segunda coisa, você está vendo que em nenhum momento teve a primeira pessoa. Eu estou falando de algo que já aconteceu. Veja que ele não tem gírias na construção, apesar de que no título do enredo tem, porque afinal de contas é outra coisa, não é a notícia, mas eu estou citando o enredo. Veja que ele é um texto pequeno, curto e tem esse objetivo. Eu preciso ser direto na minha informação. E aí na nossa questão ele fala isso aqui para nós, ó. A notícia, ele já está dizendo para nós que a notícia relata um evento cultural que marca. Bom, ele quer saber o seguinte: o que essa notícia fala para nós do ponto de vista referencial? Primazia do samba sobre a música nordestina. Nada a ver, não é essa a informação que está aqui para nós. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Olha só, eu tenho o samba enredo, mas falando sobre o baião, falando sobre essa outra, digamos, esse outro movimento musical. Pode ser isso? Bom, poderia ser. Valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Gente, não está falando de oligarquias, de grandes, digamos assim, de poderes, enfim, nada a ver. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Na verdade, não é um resgate, porque afinal de contas, ele está homenageando o Rei do Baião, né? Criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa. Até poderia ser. Mas, gente, quando a gente fala de notícia, criatividade não entra para nós. Então, essa notícia especificamente está trazendo o quê? Essa relação entre o samba enredo da Unidos da Tijuca, mas falando de uma outra coisa, que é o baião, que é esse outro movimento. Tudo bem? Resposta certa, letra B. Questãozinha de interpretação para nós, tá? Essa aqui é uma notícia fantástica. Eu não vou ler ela toda, eu não vou conseguir ler ela toda, eu não queria que ficasse muito longa, mas vamos lá. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Gente, fantástico isso, tá? Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, as iniciais do nome da pessoa, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, o motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP foi indiciado. Atropelara a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla de órgãos, um L desnecessário, além do fato da expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia de Divisão de Crime de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Gente, isso aqui a gente costuma chamar na linguística, na gramática, de hipercorreção, tá? Acontece muito quando a pessoa ela quer ela imagina que esteja errado e na tentativa de corrigir ela acaba exagerando, tudo bem? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa aqui, tá bom? Mas, gente, presta atenção. Isso aqui é um texto que traz uma informação. Olha, isso aqui aconteceu em tal lugar com tal pessoa. Ele foi colhido na revista Língua Portuguesa, que é uma revista especializada, né, na área, mas que, pelas características, dá para a gente entender que se trata de quê? De um texto que está passando uma informação. Se é um texto que passa uma informação, logo ele pode ser uma notícia. Olha a nossa questão. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador, que emitia documentos com erro de escrita, tendo em vista o assunto, erro de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se, ou seja, infere-se pelas características dele que esse texto é o quê? Um conto. Gente, conto não pode ser. Conto é uma história inventada. Notícia. Pode ser uma notícia. Crônica. Galera, a crônica também faz parte do gênero jornalístico, mas eu vou falar dela quando a gente trabalhar os textos literários. Porque pensa comigo, a notícia está para, digamos, o sentido real, assim como a crônica está para o sentido figurado, porque a crônica é uma espécie de notícia, mas é uma notícia que trabalha outros elementos. Digamos, ela trabalha mais no campo da literatura. A gente vai falar sobre isso, tá?
Editorial. Eu não estou nem lendo o restante, gente, porque essa é uma questão muito de boa. Galera, eu tenho opinião aqui? Não tenho opinião, então ela não pode ser editorial. Piada. Galera, isso aqui, ó, questão simplesinha de boa para nós, tá? Notícia, beleza? Eu tenho mais uma questão aqui. Eu espero que não fique muito longo esse texto, perdão, esse vídeo, mas vamos lá, eu vou tentar ler o mais rápido possível para vocês, tá bom? A última edição desse periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. Ó, produzimos, primeira pessoa do plural. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo, material atirado ao lado da pista como se fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sair de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não fazer no local ideal? Olha uma pergunta aqui dentro, né? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Um perigo. Gente, veja, esse texto ele fala de um problema que poderia ser uma notícia. Lixão em tal lugar acumula dejetos e provoca, sei lá, incômodo nos moradores. Eu poderia estar apenas relatando o fato de existir um lixão. Mas veja que pelas características do texto, eu extrapolo isso. Eu não estou só preocupado em falar sobre aquilo, eu estou preocupado em emitir uma opinião. Nesse caso, apesar de ser um texto jornalístico, ele não é notícia. Ele é uma outra coisa porque ele tem o quê? Opinião, argumento, pessoalidade aqui dentro da sua construção. E aí ele traz para nós. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. A gente falou sobre isso. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero. Função do editorial. Pessoal, qual é a função do editorial que a gente viu lá no slide? Crítica, opinião, argumento. Então, tal diferença entre o editorial e a notícia traz à tona uma das funções, que é apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. Gente, qual é o texto que apresenta fatos? É a notícia. Aqui ele quer saber a função do editorial. Chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. Não, isso aqui pode ser um tema recorrente, por exemplo, dependendo da região do jornal. Não é raramente, ele está o quê? Analisando criticamente aquela notícia. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. Pode até ser uma provocação de indignação? Pode. Mas veja, galera, o editorial não tem essa função. Se a gente pensar, por exemplo, naqueles programas de notícia, tipo Balanço Geral, não sei o que, urgente, aquelas coisas, eles sim têm essa preocupação de provocar indignação. E aqui ele estaria falando, por exemplo, da função fática da linguagem e da função apelativa. Não é o nosso caso. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Interpretar criticamente, eu estou analisando conforme o meu pensamento, o meu argumento, a minha opinião. Pode ser? Trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor. Gente, eu não estou baseando no ponto de vista do autor, eu nem sei quem escreveu essa notícia. O que eu estou fazendo aqui, o que o editorial faz, é trazer uma interpretação crítica. Ou seja, eu estou trazendo uma opinião, um argumento em cima de uma notícia, de um fato que já existe. Então, nesse caso, resposta certa, letra D. Tudo bem? Galera, essas aqui foram questões muito específicas sobre o texto jornalístico, mas basicamente, volte depois em aulas, principalmente nas aulas sobre função e na aula sobre gêneros e tipos textuais, que lá nós analisamos questões que também eram notícias, mas que traziam outras formas de compreensão, traziam outros tipos de questão. Nesse caso aqui especificamente, ele fala sobre notícia, ele fala sobre editorial. Então são questões um pouquinho diferentes que podem aparecer, mas vocês viram que não tem nenhum problema. O que eu quero que vocês tomem consciência é, na hora da prova, quando ele colocar para você um texto jornalístico, ele vai dizer para você que é notícia ou ele vai pedir para você dizer se aquele texto é notícia.
ele vai perguntar para você quais são as características daquele texto, ou ele vai pedir para que você diga quais características demonstram que ele tem função referencial, por exemplo. Ele vai dizer para você aqui, dependendo da questão, qual é a função daquele texto. Ou ele vai dizer para você que a função referencial se mostra ou se revela por meio de tais características. Então, tá vendo que é tudo muito junto? Até aqui tem poucas questões, mas eu quero que você entenda isso. Quando ele fala de notícia, ele está falando de gênero jornalístico, ele está falando de função referencial na maioria das vezes, ele está falando sobre tipologia narrativa descritiva. Se for editorial ou coluna, ele também vai falar sobre o que? Gênero jornalístico, mas ele pode extrapolar, ele pode falar sobre tipologia argumentativa, ele pode falar sobre função apelativa, sobre função fática, dependendo da informação, do tipo de texto que aparecer para você, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Valeu e tamo junto, tá?